que é uma engrenagem? Engrenagens são elementos de máquinas, também chamados de rodas dentadas, que transferem força e rotação de um eixo a outro em um sistema de transmissão de potência ou movimento. Elas transmitem o movimento por meio de sucessivos engates de dentes, que atuam com pequenas alavancas. Na OTMZ, a Otimiza Assessoria de Engenharia é uma empresa e gerida por graduandos do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Podem ser utilizadas em projetos mecânicos e desenvolvimento de produto, por exemplo. A função de uma engrenagem é transferir força ou torque através da rotação de um eixo. Eles funcionam em pares, passando a força de um eixo motriz para o eixo movido. Um gira e faz o outro ser movido. O motriz é o que gira, é o primeiro que recebe o impulso, digamos, movimentação de um motor. A velocidade de rotação e o torque transmitidos variam conforme a relação de diâmetros do par de engrenagens, cujos dentes necessitam ter o mesmo formato. Essa parte aqui vai ser relevante para quem ainda não tinha acostumado com o tipo de exercício, mas quem assistiu outras resoluções minhas sobre esse tipo de associação de movimentos circulares, não precisava saber isso. A gente sempre percebe que para ter mais, os dentes têm que ser do mesmo tamanho para encaixar, e para ter mais dentes tem que ter mais circunferência. Para ter mais circunferência tem que ter mais raio. Então, sempre a quantidade de dentes e o tamanho do raio da polia, da engrenagem, são diretamente proporcionais. Quanto mais dentes, mais raio ela tem, ou seja, maior ela é. Então ela tem mais raio. Para ter mais dentes, ela tem que ser maior, portanto o raio dela tem que ser maior. Ou seja, raio e quantidade de dentes são grandezas diretamente proporcionais. Isso aí vai ser importante. Observando a figura, há um sistema de engrenagens acopladas. Existem 3 rodas dentadas, 1, 2 e 3, com dentes de igual tamanho. E isso é importante, né? Ter de maior tamanho que vale essa relação de para quanto mais dentes, mais raio, porque se os dentes dessa aqui fossem grandões, não teria necessariamente mais dentes. Mas tem que ter dente do mesmo tamanho, então essa maior tem mais dentes. O tamanho possui respectivamente 40, 10 e 20 dentes, ou seja, a 1 tem 40 dentes, a 2 tem 10 e a 3 tem 20 dentes. Aí a pergunta é, enquanto a roda 3 dá 30 voltas, a roda 1 deverá em voltas dar... Bom, vamos lembrar aqui, ó, associação de movimentos circulares. Basicamente, tem que saber é que quando você tem uma associação por superfície, né, contato de superfície, que é quando tem fita, quando tem dentes, quando tem uma corrente, né, em bicicleta, tudo está a superfície de uma sendo encaixada meio que na superfície da outra. E a outra é por eixo. Vale que, quando é por superfície, o V de uma, o V linear, a velocidade linear na superfície, o V1, é igual ao V2. Quando é por eixo, né? Quando o eixo não tem aqui o desenho, todas aqui estão superfície. Por eixo seria algo, por exemplo, eu vou apagar porque eu vou precisar desse espaço. Vou desenhar aqui, ó, seria algo assim, ó. Tem uma polia aqui, tem um furo no meio dela, passa um eixo aqui. Tá? Aí, e a outra aqui, digamos, é maior. E aí, quando gira esse eixo, as duas giram. Elas são encaixadas para o mesmo eixo. Não tem aqui nesse exemplo, mas aparece muito vestibular. Quando é conectada por eixo, as duas estão no mesmo eixo, é o ômega, que é a velocidade angular, que é igual para as duas. Tá? Basicamente é isso. E a outra coisa que tem que saber é como se calcula a velocidade linear de um movimento circular, né, que seria na superfície, mas pode ser em outras partes também, se você bem na superfície, podia medir aqui qual é a velocidade linear aqui, ó, dessa circunferência interna, se eu quisesse. Não vai ser preciso aqui nessa questão. Mas o importante é lembrar que o Vzinho é dado por 2πrf, ou 2πr sobre t, mas aqui eu vou usar 2πrf, tá? Pronto. Então agora vamos resolver. Vou usar esse espaço aqui mesmo. Eu quero saber, ele está falando que a roda 3 dá 30 voltas e quer saber a roda 1. Mas a roda 3 está conectada à roda 2 primeiro. Tá vendo? Elas são conectadas por superfície. Então eu posso afirmar que eu vou começar trabalhando entre roda
Ele chamou de roda? Engrenagens, né? Engrenagens 3 e 2. Vou colocar nessa ordem que é 3 conectada com 2. Eu vou dar 3 para 2. Então, como é por superfície, eu afirmo que V3 é igual a V2. Só que V é 2πrf. Então fica 2π R3F3, né? O 2π eu deixei 2π porque é constante. E o V2 é 2π R2F2. Tá? Aqui você já corta 2π dos dois lados, divide por 2π. Só que eu não tenho raio, eu tenho o número de dentes. Mas eu já te falei, como os dentes têm o mesmo tamanho, quanto mais dentes, maior é a engrenagem. Então, maior é seu raio. Então, raio e quantidade de dentes são diretamente proporcionais. Então, eu vou trocar R3 por K, que é uma constante de proporcionalidade, vezes o número de dentes, chamado de D3, vezes F3. E o R2 vou colocar KD2, né? Como é o mesmo tamanho, a mesma constante de proporcionalidade. O que eu estou fazendo basicamente é escrevendo isso, ó. R é igual a K vezes D. Eu estou dizendo que raio da engrenagem e número de dentes são diretamente proporcionais, com uma constante K, que eu não sei qual é, mas vai cortar. Tá? D2, F2. Aí corto o K, né, que é a mesma, deixa eu guardar isso aqui. E eu chego na equação que eu vou usar até o fim da questão, que é D3F3 é igual a D2F2, ou seja, número de dentes e frequência são inversamente proporcionais, já que seu produto é constante. Quanto mais dentes, menor a frequência. Ah, mas falta mais uma coisa, não é que eu vou usar até o fim, não. Frequência é quantas vezes ele faz alguma coisa cíclica por unidade de tempo, certo? Quantas voltas você dá por minuto? É uma frequência, então é o número de voltas pelo tempo em minutos. Quantos ciclos isso aqui dá por segundo? É quantos hertz, né? Quantas voltas por segundo? Então, frequência é n por tempo, tá? Então, vai ficar D3 vezes F3, que vai ser N3 por ΔT. Eu não vou colocar ΔT3, vocês vão ver por quê, vou falar. E D2 vezes F2, que é quantas voltas dão por um certo tempo. Observe que a pergunta está implícito que é a mesma quantidade de tempo, enquanto, ó, língua portuguesa, enquanto é no mesmo tempo, enquanto a roda 3 dá 30 voltas, a roda 1 deverá em voltas dar. Enquanto é o quê? Mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é o enquanto. Portanto, para essa questão, esse ΔT é igual, então corta. E aí sim, eu vou ficar aqui D3, N3 é igual a D2, N2. Ou seja, a quantidade de voltas e a quantidade de dentes são inversamente proporcionais. É isso que eu vou usar para calcular, para transferir o número de voltas de 3 para 2. Depois eu vou usar a mesma equação do 2 para 1. Não vou deduzir ela de novo, já vou usar que D2, N2 é igual a D1, N1, porque é a associação é do mesmo tipo, por superfície. Tá? Então, só terminando aqui, vai ficar D3. Número de dentes da polia 3, tá? Aqui é 20, vezes o número de voltas que a polia 3 vai dar, 30 voltas, é igual ao número de dentes da polia 2, que é 10, vezes o número de voltas que a polia 2 vai dar, N2. Simplifica aqui por 10, aí corta, por exemplo, aqui. Podia cortar isso aqui também, dá na mesma. E o número de voltas, enquanto a 3 dá 30 voltas, a 2 vai dar 60 voltas. O que é de se esperar, já que ela é menorzinha, né? E agora eu já tenho o N2, 60 voltas, vou aqui embaixo finalizar. Vou fazer N2D2 é igual a N1D1. N2, eu acabei de achar, 60. Número de dentes da engrenagem 2 é 10. Número de voltas da engrenagem 1 é o que eu quero, que enquanto ela deu 30, essa aqui deu 60, então essa aqui vai dar quanto? Número de dentes da engrenagem 1, 40. Vou simplificar aqui por 10 e aqui corto 0. E vou lá. N1, que é o que eu queria, é 60 dividido por 4, que vai ser 15. Ou seja, enquanto essa dá 30 voltas, essa dá 15. Você podia já perceber como V é constante? Quem sacou isso podia já fazer direto 3 para 1, já que a associação é sempre por superfície. Ou seja, V3 é igual a V2, que é igual a V1. Né? Todos estão encaixados uma na outra, diretamente. Então, para essa questão, quem já fez
D3, N3 igual a D1, N1, também vai achar 15 mais rápido. Mas aqui eu quis fazer passando por etapas, porque na maioria das questões tem o quê? Por superfície, aí a próxima do 2 para 3, por exemplo, é por eixo, depois é por superfície de novo, depois é por eixo, aí você tem que realmente fazendo passo a passo. Aqui, como era tudo por superfície, eu fui direto pular de 3 para 1. Então, quem fez isso também está correto. Gabarito é de elefante.